provas de vocês? Eu estou bem, Bia. Obrigada por perguntar. E aí, foi boa a prova? As provas, né, no caso. Espero também, certo? Que vocês tenham se saído bem nessas provas bimestrais, né, no caso. Na última aula que nós tivemos, dia 24, né, vocês não tiveram atividade para casa porque foi o encerramento daquele trabalho, né? Trabalho sobre os poemas e a letra de música. Então, não teve atividade para casa. A atividade de casa foi somente estudar para as provas, né? No fim de semana. Então, obrigada, Bia. Vocês já tiveram férias, João Mariano, por isso, vou pegar aqui o livro de vocês, por isso não vai ter férias esse ano, tá bom? Só em dezembro. As férias de vocês, no caso, foi no mês de abril, certo? É por isso que não está tendo férias, ok? Gente, nós vamos estudar hoje sobre concordância, tá bom? Sobre concordância verbal. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 240, ok? Vamos lá. Não sei, Júlia. Ainda não temos, tá certo? Nada marcado. Com certeza vai ter alguma reunião e a gente vai saber, tá bom? Mas vamos lá. Página 240. Gente, vocês reclamam assim das provas, né? Que tem muita prova, mas a culpa não é da escola, tá certo? Quando inicia as aulas, né? Quando inicia o ano letivo, a escola já tem uma agenda, tá certo? Que decretando quais são todas as provas, né? Que tem a do primeiro bimestre, a do segundo bimestre, que são 2 em cada bimestre. Por conta, né, do corona, por conta de tudo isso que está acontecendo, a escola teve que mudar todo esse calendário, né? Um calendário que, para ser feito, precisa de tempo, né? E como a gente já está no meio do ano letivo, quase não, né? Já passamos, por isso que está tendo as provas tão perto uma da outra, tá bom? Mas vamos lá. Pablo, pode começar a ler, tá bom? A tirinha. Tá ouvindo, tia? Sim, amor. Pode ler. Como estão as coisas aqui no sertão, Arthurzinho? Tudo na mesma, deputado. Sendo assim, pode continuar prometendo o de sempre. Na tirinha, Arthurzinho afirma que no sertão tudo continua na mesma. O que significa na mesma para ele? Entender essa. Vai sim, com certeza. Entender essa tirinha, pessoal. O deputado chega, né, no sertão e diz assim: Arthurzinho, como é que tá aqui o sertão? Aí o Arthurzinho responde para ele: do mesmo jeito. Então, o senhor pode continuar prometendo as mesmas coisas, né? Quando ele diz isso, para o Arthurzinho, o que significa isso, pessoal? É que o sertão está na mesma. O que significa isso para ele? Né? Que nada mudou, isso mesmo, Lara. Que nada mudou, né? Que nada fez o quê? Que nada evoluiu. Então, para ele, está na mesma, porque. E o que, é que a gente entende do deputado? Né? Mais na frente, a gente vai ver isso. Segunda questão, Pablo. O deputado na tirinha é um homem honesto? Explique. E aí?
Na tirinha, o deputado é um homem honesto? O que é que vocês acham? O que é que a gente infere aí dessa tirinha? Na tirinha não tem dizendo, né? Se ele é honesto ou se ele não é honesto. Mas a gente entende porque é uma informação que a gente retira pelas imagens e pelo contexto. Exatamente, João Mariano, é isso mesmo. Não, né? A gente entende que não. Porque o que é que a gente entende quando ele pergunta assim, Arthurzinho, como é que está o sertão? Aí o Arthurzinho diz assim, é a mesma coisa, pode continuar prometendo. Significa o quê? Que ele já havia prometido e como o João Mariano colocou, ele não fez nada para melhorar. Então a gente já entende que ele não é uma pessoa honesta, né? Que se ele é um deputado, ele poderia ter feito alguma coisa para melhorar aquela cidade. Terceira questão. Como podemos. Não. Qual é o sujeito do verbo estar no primeiro quadrinho? E aí? Quando ele diz assim, gente, ó. Como estão as coisas aqui no sertão, Arthurzinho? Qual é o substantivo? O sujeito, no caso, né? Vocês conseguem perceber, identificar? Ó, prestem atenção. Deixa eu reler aqui para vocês. Como estão as coisas aqui no sertão, Arthurzinho? Realmente dá para confundir. Sertão, seu Arthurzinho. Mas, na verdade, é coisa. Tá certo? Percebam que aí, antes do coisa, né, tem o artigo as. Então, ele está falando sobre o quê? Sobre as coisas. É porque essa palavra coisas, né, é uma palavra um pouco vaga. A gente já perceberam que nós, brasileiros, usamos a palavra coisa para tudo, né? Tudo se a gente não sabe o nome de algo, a gente chama de coisa, né? Então, por isso que é um pouco vaga. Mas nesse contexto aí, o sujeito é a palavra coisas, tá bom? As coisas, no caso. Isso, né? Exatamente, João Mariano. Quarta questão, Pablo. Como podemos formalmente identificar o sujeito de um verbo? E aí, vocês sabem? Como a gente pode identificar o sujeito de um verbo? Percebam que a pergunta é que o verbo é estar, né? Como é que a gente pode identificar o sujeito pelo verbo? O verbo é estar. E no quadrinho tem assim, ó, como estão as coisas no sertão, Arthurzinho. Como é que a gente identifica o sujeito? Olhando o verbo, gente. Hum? Pela forma que está sendo conjugado. Exatamente. Ou seja, o nome disso, né, do finalzinho desse verbo, né, que está sendo conjugado, se chama desinência, tá certo? A gente já viu isso, acho que vocês esqueceram, né, do nomezinho que se dá. Desinência. O que é a desinência? Essa parte final do verbo, né, que foi conjugado. O verbo é estar e aí, né, foi conjugado. Estão. Então, como é que a gente sabe, né, o sujeito pela desinência verbal, ok? Isso mesmo, Raíssa. Pela desinência verbal, certo? Alguém vai querer ler ou o Pablo pode continuar lendo? Quem for ler, me diz no chat. Pablo, pode continuar, amor. Tá. Como vimos, para identificar o sujeito de um verbo, basta analisar a desinência verbal, pois o verbo concorda em pessoa e número com o sujeito a qual se refere. Esse é o princípio básico da concordância verbal. Observe. Como estão as coisas aqui no sertão, Arthurzinho? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoas. Assim podemos Pode terminar. Assim podemos formular as regras básicas da concordância verbal. Muito bem. Então, antes de a Raíssa ler, tá certo? As regras básicas, né? Porque tem muitas regras. A gente vai ver aí regrinhas básicas. Mas, quando ele diz assim, gente, que o sujeito concorda com o verbo em número e gênero, ele quer dizer o quê? Quem saberia me explicar em número e pessoa, né? Um completa o outro.
um completa o outro, mas em que sentido? Como assim? Né? Por que que eu Porque, digo que o verbo concorda em gênero e pessoa, em número e pessoa, com o porque a verbo? desinência verbal está de acordo com o plural de as coisas, tipo Nesse assim? caso, nesse caso, sim, Raíssa. Percebam que nesse caso aí, ele diz como é que ele fala no verbo? Como estão, né? Quando ele coloca o verbo aí, estão, esse verbo está no plural ou no singular? Plural. 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 Então, o que é que ele quer? A regra, gente, é básica. Se o verbo está no plural, né? O sujeito também tem que estar no plural. Por exemplo, eu não posso dizer como estão as coisas. Pode-se falar assim, na gramática de usos, claro, né? Muita gente fala. Como estão as coisas? Mas o correto, segundo a gramática normativa, é o verbo concordar com o sujeito. Como estão as coisas? Outro exemplo, eu dei até esse exemplo hoje, se eu não me engano, foi no nono ano. Quando a gente diz assim, ó, nós vai, nós vai para a escola. Essa concordância aí do sujeito, que é nós, com o verbo vai, está correta, segundo a gramática normativa? E aí? Eu tenho certeza que alguém aqui, né, se não todos, já falaram ou já ouviram alguém falar dessa maneira. Nós vai para algum lugar. Nós vai ou nós vamos para algum lugar. Nós vai ou nós vamos. Essa concordância, segundo a gramática normativa, está correta? Me digam aí. No chat a opinião de vocês. Está correta? Não, né? Por que, gente, que não está correta? Vocês saberiam explicar? Né? Nós vai para a escola mais cedo. Ou nós vamos para a escola mais cedo. Não está concordando, né? Por quê? O livro de vocês, a regra diz que o sujeito concorda com o verbo em número, né, e pessoa. Ou seja, nós é primeira pessoa do plural, né? Primeira pessoa do plural. Se a primeira pessoa do plural, ela está no plural, então o verbo que vem depois do nós também deve estar no plural. Então não pode ser nós vamos. O correto, segundo a gramática normativa, é nós vamos, no plural. Entenderam? Essa é a regra básica. Se o sujeito está no singular, o verbo está no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo está no plural. Essa regra é a regra básica. Mas a gente vai ver que nem sempre isso é tão simples assim, né? Por isso que tem várias regras. Vocês vão estudar algumas regras básicas agora. Quando vocês chegarem lá no nono ano, vocês vão estudar outras regras, né? Sobre isso também, né? A gente acha que é bem fácil e realmente é simples, porém tem casos especiais que geram dúvidas, tá certo? O verbo, no caso, ego, e o sujeito, entendeu? O verbo e o sujeito. Exatamente, Raíssa, porque o sujeito está na terceira pessoa do plural, entendeu? Né? A gente até fala assim, gente, mas nós sabemos que fica estranho, não é verdade? A gente fala assim porque, por conta da gramática de usos, né? Da forma que a gente fala com os nossos amigos, que a gente fala com os nossos pais, que a gente fala em casa, né? A gente fala assim, é, de uma forma espontânea. Porém, em uma prova, em uma conversa formal, a gente tem que fazer uso do quê? Da gramática normativa. A gente não pode escrever em uma prova. Nós vai, nós vamos, a gente vamos, né? A gente não pode escrever dessa maneira. Por isso, é interessante que a gente estude,
essa concordância. Entenderam o que é a concordância? Até aqui, tranquilo, todo mundo entendeu? Ótimo. Então, vamos lá para as regras. Regra número 1. Raíssa. A tia tá me escutando? Estou, pode ler. O verbo vai à primeira pessoa do singular, se o sujeito é ou pode ser representado pelo pronome eu. Espero vocês na estação. 2. O verbo vai à segunda pessoa do singular, se o sujeito é ou pode ser representado pelo pronome tu. Queres sorvete? O verbo vai à terceira pessoa no singular, se o sujeito é ou pode ser representado pelos pronomes ele, ela ou você. Ele adora música. 4. O verbo vai à primeira pessoa do plural, se o sujeito é ou pode ser representado pelo pronome nós. Participaremos das Olimpíadas em várias modalidades. 5. O verbo vai à segunda pessoa do plural, se o sujeito é ou pode ser representado pelo pronome vós. Emprego raro, mesmo na escrita formal. Vós precisais de ajuda? O verbo vai à terceira pessoa do plural, se o sujeito é ou pode ser representado pelos pronomes eles, elas ou vocês. Vocês são muito importantes. Muito. Deixa eu só explicar isso para vocês. Aí, daqui a pouco, a gente continua com os exemplos, tá bom? Então, é como a gente falou, mais em cima, né? No exemplo de cima aí do livro de vocês. Se o sujeito, mais uma vez, é, né? Ou está na primeira pessoa do plural, né? Ou pode ser representado pela primeira pessoa do plural, que no caso é eu, né? O verbo vai concordar. Se é tu, o verbo vai concordar. Ou seja, sempre o verbo vai concordar com esse sujeito. Por exemplo, se eu digo assim, vou usar aqui o exemplo da Lara, né? Que eu sei o nome da irmã dela. Lara e Lívia são irmãs. Vocês estão vendo que o sujeito, eu tenho dois sujeitos aí, né? Sujeito composto, Lara e Lívia. Eu posso dizer assim, ó, Lara e Lívia é irmãs. Eu até falo, mas segundo a gramática normativa, isso está incorreto, porque Lara e Lívia são dois sujeitos, são dois. Eu poderia trocar por qual pronome, gente? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas? Elas. Se elas está no plural, o verbo vai para o plural, né? Elas são irmãs, certo? Nós vamos ver outras regras, né, que diferem disso, mais lá na frente. Mas, por enquanto, né, basicamente é isso. Entenderam? Ou não? Ótimo. Aí eu tenho aí alguns exemplos. Pode ler, Raíssa. Maria e Maria, elas são minhas filhas gêmeas. Eu e Lucas, igual a nós, somos irmãos. A violência e o desemprego, igual a eles, são sérios problemas. Pronto. Já a gente lê esse poema. Entenderam, pessoal? Por exemplo, aí nessa frase que tem embaixo, né? Da primeira frase aí na página 241, que tem o seguinte: eu e Lucas somos irmãos, né? Eu e Lucas aí poderia ser substituído pelo pronome nós. Então, eu e Lucas somos irmãos ou nós somos irmãos. Se eu colocasse eu e Lucas irmãos ou eu e Lucas irmãos. Tem como a gente falar assim, gente? Escrever dessa forma? Pode até falar, né? Em um diálogo, mas nós sabemos, né, que isso está de forma incorreta, segundo a gramática normativa.
que nem o que eu acabei de falar, né? Nós sabemos. Por que que sabemos? Porque eu estou falando de mim e de vocês. Nós, né? Nós sabemos. A gente pode falar, nós sabe. A gente fala assim, vocês já falaram, já escutaram alguém falando dessa forma? Nós sabe tudo, nós sabe todo o conteúdo da prova, né? É muito comum, é muito comum. Na forma falada, as pessoas falarem dessa maneira. Nós sabe de tudo, nós sabe de tudo que aconteceu. Por que é que, segundo a gramática normativa, essa frase está incorreta, gente? Nós sabe de tudo que aconteceu. Porque é que a concordância verbal aí está incorreta. Quem saberia explicar com suas próprias palavras? Alguém saberia me explicar? O que está no singular? Pode falar, Isabelle. Tá me escutando? Eu sim, pode falar. Tia, pra mim, nós sabe essas coisas aí, além de estar um pouco muito errado, no caso, não um pouco, mas muito errado, a gente só usa isso de vez em quando, mas é bem popular ouvir isso em alguns lugares. E também tá errado porque é mais de uma pessoa. Porque se fosse só uma, estaria certo. Exatamente. Por exemplo, eu vou ver aqui as respostas de vocês, tá certo? Vou juntar tudo e vou explicar. Ok, Isabelle. A Lara colocou assim, pois está no singular, né? No caso, o verbo, né, Lara? Nós sabe. O verbo aí está no singular. Porém, o sujeito é nós, né? E nós está no plural. Então, já tem uma coisa aí que não concorda. Aí a Raíssa colocou, pois a desinência verbal não está concordando com o verbo. No caso, Raíssa, a desinência verbal não está concordando com o sujeito, entendeu? Porque a desinência do verbo é nós, né? Então, não está concordando com o sujeito nós, certo? Exatamente, Isabela. A palavra, né, no caso, o verbo, sabe, está no singular, sendo que o sujeito está no plural. Exatamente, Diego. É isso mesmo. Porque o verbo está no singular. Isso mesmo. A frase é: nós sabe de tudo. O importante é só o começo, tá? Exatamente, Bia. Isso mesmo, porque o verbo deveria concordar com o sujeito. Se o sujeito é nós está no plural. Então, o verbo deveria estar no plural. Então, como ficaria correto essa concordância? Ao invés de nós sabe, deveria ser como, gente? Nós sabemos? Nós sabemos. Agora, se eu uso a palavra, né? A gente, aí pode ser não. Aí eu devo colocar a gente sabe. Mas se eu uso nós, é nós sabemos. Ok? Vocês conhecem alguma expressão ou falam, ou já ouviram alguém falar, alguma expressão que seja muito usada, que não concorde sujeito e verbo? Quem sabe alguma expressão? Porque isso é comum, como a Isabel falou, né? Popularmente, né? A gente faz isso, né? Nós fazemos isso. Não concordamos muitas vezes sujeito com verbo. Nesse caso, Diego, né, do fumos, a palavra, a concordância, né, se essa palavra fumos, né, existisse nesse contexto de nós fumos, estaria até correto, mas o que está incorreto nesse caso é a palavra, né, que na verdade é fomos. Mas o seu exemplo Nós está fez, tia? Nós fez.
está incorreto, né? Nós fez. Por quê? Porque o verbo fazer aí, né, está no singular, sendo que a palavra nós, que é o sujeito, está no plural, né? Dependendo do contexto, vai ser nós fazemos ou nós fizemos, né? Alguma coisa. Exatamente, Diego. Tem esse nós vai também, né? Tem também o eles foi, elas foi. Porque nesses casos aí que vocês estão colocando, está incorreto também a concordância. Porque, por exemplo, nós vai, o verbo ir está no singular, né? E o nós está no plural. Incorreto. No exemplo da Raíssa e da Lara, né? O sujeito aí, eles ou elas, né? No caso, está no plural. O verbo seria qual, gente? Como ficaria o verbo? O verbo está correto, ele só não está conjugado corretamente, né? Nós Como vamos. ficaria no caso? Foram. A do IE, né? Que o IE colocou, ficaria nós vamos ou nós iremos, no plural. O certo, tia, seria eles foram para a piscina. Exatamente, muito bem. É isso mesmo, Raíssa Olivia também colocou, né? Tem essa outra colocação também que a Isabela colocou, mas no caso dessa palavra que vocês estão usando, o fumo, né? Realmente, né, a gente faz o uso disso, dessa expressão, mas essa palavra já está errada segundo a gramática normativa. Lembrando que essa análise que nós estamos fazendo é segundo a gramática normativa, ou seja, a gramática que a gente tem que usar em conversas formais, em redações, né, no vestibular, em provas, certo? Verdade, Patrícia, também tem, né? Eu trouxe. Tem também, além do eu trouxe, né, tem o nós trouxe. Esse nós trouxe também está incorreto. Porque no caso aí que vocês, dos exemplos que vocês estão dando, não é nem a concordância que está incorreta. São as palavras mesmo, né, que estão incorretas. Né? Aí eu vou pegar esse exemplo da Patrícia para dar um outro exemplo, né? Quando a gente fala nós trouxe, está correto essa concordância, gente? Não está, deveria ser como nós trouxemos. Nesse caso, Isabelle, eu faço muito uso disso, não só eu, todo mundo aqui, todo mundo faz uso do tava, mas nesse caso aí, o tava, a gente usa, a concordância nessa frase não está incorreta. O que é que a gente faz? No caso aí da Isabelle, do exemplo da Isabelle, a gente suprime o verbo, tá certo? É diferente, tá bom? Nesse caso aí, não é um problema de concordância. A gente está suprimindo o verbo. Ao invés de nós falarmos, ela, né, estava muito bonita, a gente fala o tava, né? A gente suprime o verbo. Mas no caso aí, como você colocou o sujeito no plural, aí elas estavam, né? O correto, elas estavam, né? A gente tem muita mania também de suprimir verbos, né? Diminuir palavras. Isso, Diego. Nós vamos. Né? Exatamente. Deixa eu olhar aqui. Falando em uma linguagem mais popular, a gente reduz o verbo. Entende, Bia? Ao invés de nós falarmos estava, a gente fala só estava. Ou, por exemplo, deixa eu dar outro exemplo muito popular. Ela está linda hoje. Como é que a gente fala essa frase normalmente, gente? Ao invés de nós falarmos, ela está linda. Ela Como é que tá. a gente fala? Ela está linda. Isso é suprimir o verbo, entendeu? Bia. A gente reduz o verbo. Ao invés de falar está, a gente fala tá. Porém, a gente faz isso conversando com os nossos amigos, eu conversando com vocês, né? A gente suprime esse verbo. Mas em redações, isso não é interessante, tá bom?
Em redação, não façam isso. Escrevam. Se for usar o verbo estava, escreva estava. Se for usar está, escrevam está. Tá certo? Deixe esse tá, esse tava, apenas para conversas informais. Entendeu? Tia, então isso é uma. Por exemplo, o hoje que a Bia colocou aí. Isso é suprimir a palavra? Não, gente. Isso é o quê? Como é que se dá o nome para quando a gente faz isso aí na internet? A gente pega uma palavra, né? E tira as Abrevia? vogais. Abrevia. A gente, no caso do tá, obrigada. No caso do tá e do tava, a gente não é uma abreviação, tá certo? A gente está suprimindo mesmo. A gente está diminuindo o verbo, que não pode acontecer em formas, na forma escrita, né? Já essa questão aí é a abreviação, que é diferente, tá bom? E nenhuma das duas coisas é recomendado a gente fazer quando vamos escrever redações, principalmente vocês que ainda estudam, né, que vão precisar fazer redação de Enem, redação de escola, ou seja lá, né, responder provas, tá certo? Tiraram, pessoal, as dúvidas, entenderam esse conteúdo? Exatamente, Raíssa, né? Nós trouxemos e não nós trouxe. Ótimo. É um conteúdo bem bacana, bem legal. Vamos só ler esse poema e vou liberar vocês para o intervalo, tá bom? Página 242, vocês vão fazer em casa. 242, 243, tá certo? Vocês vão fazer em casa. Vamos só ler o texto 1, tá bom? E eu libero vocês. Gato que brincas na rua. Quem é que pode ler esse poema? Bem pequenininho. Pode sim, Bia. A Bia vai ler a primeira estrofe, Júlia lê a segunda estrofe. Certo? Vamos lá, Bia. A tia está me ouvindo? Sim, estou. Gato que brincas na rua. Gato que brincas na rua como se fosse na cama. Inveja a sorte que é tua, porque nem sorte se chama. Júlia? Tá me ouvindo? Sim. Bom servo das leis fatais, que regem pedras e gentes, que tens instintos gerais e sentes só que sentes. És feliz porque és assim, todo nada que tens é teu. Eu vejo-me e estou sem mim, conheço-me e não sou eu. Vocês vão analisar, tá certo? Esse pequeno poema, né? Esse gato que brinca na rua, que tem como título esse. E vão responder aí as questõezinhas 1, 2, 3 e 4. Tá certo, gente? Antes de vocês irem para o intervalo, deixem no chat número e turma, tá? Beijos, boa tarde, fiquem com Deus e até amanhã.